de Lima, a gente leu esse texto sugerido, né, na última reunião e, e foi elaborada então essa apresentação e vamos fazer comentários, vamos tecer comentários, né, sobre esse texto e vamos debater ele, né, fazer uma reflexão em cima desse material aí. E aí tem esse recurso visual aí que vai ficar mais fácil para a gente conseguir debater. Então, a América Latina, ela é uma referência, né, em agricultura urbana e periurbana, né, e ela é reconhecida pela ONU como uma referência na promoção da segurança alimentar e nutricional através dessa ferramenta, né, a agricultura urbana. Com dados aqui que a gente vê, ó, 456 milhões de hectares de áreas urbanas e periurbanas agricultáveis ou agriculturáveis, né? Áreas urbanas, centros urbanos e até 20 quilômetros além, no raio de distância desses centros, equivale a 456 milhões de hectares de áreas dentro de cidades que são usadas para agricultura. E o Brasil ele é pioneiro em usar a agricultura urbana, em utilizar, lançar mão dessa ferramenta como uma estratégia de erradicação da fome e da pobreza, com incentivos feitos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que existiu entre 2004 e foi extinto em 2019. Né? Então, aí, um órgão do governo, né, que fazia investimentos, né, na agricultura urbana e que já não existe mais, que foi extinto, né, no começo da gestão do atual governo federal. O programa Fome Zero, ele também, né, com todo o seu arcabouço de ferramentas, incluindo Bolsa Família, incluindo investimentos para agricultura urbana e subsídio para a gente conseguir, né, para as famílias de baixa renda conseguir acesso a vitaminas e proteínas, né, na rede pública de saúde. Tudo isso, todo esse baú de ferramentas aí da antiga gestão, né, do governo federal, contribuiu para alavancar, para dar uma catapultada assim na agricultura urbana aqui no Brasil, que já era bem tradicional, é uma prática bem conhecida, muito antiga, né, mas que ganhou atenção ali naquele momento dos gestores públicos, dos tomadores de decisão. E contribuiu também para a saída do Brasil do mapa da fome, elaborado pela FAO, né, em 2015. E mais de 600 iniciativas foram mapeadas no Brasil, né, totalizando 11 regiões urbanas e mostrando a multifuncionalidade da agricultura no contexto urbano. Então, aqui no próximo slide, a gente tem um paradoxo ali, né? Um choque. Né? O que acontece na prática? Né? O que acontece entre as articulações que existem, teoricamente, entre o poder público e o pessoal que é envolvido ali, com a mão na terra mesmo, para fazer agricultura nos espaços urbanos. Existe a descontinuação dos programas de assistencialismo, existe o descaso, né, como a gente pode perceber, abrindo um site de notícia, abrindo um jornal hoje, a volta da fome ou a insegurança alimentar, né, que é um eufemismo para fome, vamos chamar, né, cada coisa tem seu verdadeiro nome. A fome está de volta no Brasil ou ela nunca foi embora. Os índices de avaliação que a ONU usou para dizer que o Brasil não estava mais no mapa mundial da fome, né, o Prevalence of Undernourishment, que é o nome do índice que eles usaram em inglês,
que é a prevalência da subnutrição, não é tão eficiente, eles mesmos reconheceram que não é tão eficiente quanto o EBIA, que é o nosso índice, o índice do IBGE. O EBIA é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que mostra que, na verdade, esse indicador da ONU já está ultrapassado. Ele era para uma realidade que já não existe mais e, né, os números mudaram, as coisas mudaram, a realidade é outra agora. E o nosso levantamento aqui interno, ele é mais direto, ele é mais claro, né, da situação. Então, o Escala Brasileira de Insegurança Alimentar mostra que, na verdade, a fome aumentou nos últimos anos, né? As pessoas estão dentro daquela janela ali, dessa tal de insegurança alimentar. E aí entra a agricultura urbana e periurbana, né? Não com a pretensão de sanar totalmente esse problema, mas de oferecer um modelo do que a gente pode fazer, né? E como é um modelo, assim, é um jeito de se relacionar com o espaço urbano e um com o outro, assim, né, em sociedade, em comunidade, é um terreno meio inexplorado para nós, né? Então ele é difícil e ele é desconfortável, mas a gente tem que ir trilhando esse caminho aí. Então aqui no próximo slide a gente vê os elementos que orbitam o conceito de agricultura urbana e periurbana. Né? A sustentabilidade, a saúde pública, a igualdade de gênero, planejamento territorial, abastecimento. E aí talvez Gustavo queira fazer alguma observação. Pois então, cara, dessas coisas que tu falou em relação ao que aparece ali no artigo do André, ele coloca que a agricultura urbana tem essas facetas que diretamente como ferramentas da transformação social, né? Ele quer apontar que a agricultura urbana ela vai realmente ser uma ferramenta de transformação social. E ela vai ser uma ferramenta de transformação social a partir dessas facetas sociais, dessas coisas que acontecem numa sociedade urbana. Então, quando a gente fala em segurança alimentar e abastecimento, ou insegurança alimentar, em vários conceitos aparece que, claro, a gente ter uma refeição por dia, ou ter 2 refeições por dia, para que a gente possa ligar esses pontos, né? O que aparece nesse slide é justamente ao redor da agricultura urbana e periurbana aparecem essas facetas, mas esses pontos estariam ligados, porque quando tu tem nutrição da população de uma forma bem planejada, aí no caso do planejamento, ligando o planejamento, o abastecimento, a saúde coletiva, a saúde pública coletiva, ela começa a se sustentar, ela começa a mostrar sustentabilidade. Eu conversei com um colega educador físico, né? Estou vendo aqui o Marcelo que é estudante de agronomia, eu e o Leonardo somos estudantes de biologia marinha, tá, Marcelo? Mas eu sou educador físico em Porto Alegre e em Bé. Eu trabalho numa escola infantil, numa EMEI. Tá? Eu trabalho na Escola Municipal de Educação Infantil Parque dos Maias, em Porto Alegre. E lá nós temos uma horta, que seria uma horta institucional, né? Então é uma horta classificada dentro desse eixo. E ao lado tem um verde urbano, tem espaços para fazer horta. E eu conversei com um colega meu, educador físico, que trabalha no posto de saúde. Eu trabalho na área da educação e ele na saúde, e ele é da saúde coletiva, o Franco dos Santos. E ele me fala que muitas das questões que aparecem para ele como educador físico é justamente a dificuldade para as pessoas terem os seus hábitos saudáveis,
só que elas não estão nutridas antes, né? Então elas aparecem sem ter essa questão resolvida, né, para elas. E na questão da sustentabilidade das cidades, o André, no artigo, ele aponta muito sobre as utopias cidadãs. Então, a gente querer que as cidades tenham sustentabilidade seria uma utopia de cidadania para a população. E na igualdade de gênero, por exemplo, a gente tem novos arranjos sociais querendo ser aparecendo, querendo ser resolvidos ou querendo ser admitidos em sociedade. E a igualdade de gênero tem uma ligação muito forte com a agricultura urbana e periurbana. Na sequência do artigo, a gente vai comentar sobre isso, porque as hortas comunitárias vão conseguir fazer isso, né? As hortas comunitárias vão conseguir fazer esses novos arranjos sociais, a igualdade de gênero, vão atuar no planejamento territorial, porque as pessoas vão estar reunidas ali para fazer a horta comunitária. E aí a gente vai começar a ligar esses pontos. E a foto que aparece ali, assim, depois se o Ricardo puder depois retornar, antes de eu comentar sobre essa foto, retornar uns 2 slides para trás. Essa foto que aparece ali, essa, por exemplo, o Leonardo, essas 2 fotos do Leonardo, eu e o Leonardo, a gente tirou da nossa horta. Né? A nossa horta, ela é uma horta que a gente tem muita coisa plantada em consórcio, uma coisa com a outras coisas vão aparecendo. A nossa hortelã, então, aproveitando que o tema é a insustentável leveza hortelã, a nossa hortelã é de muita qualidade, ela é muito bonita e viçosa, como vocês estão vendo. Ela está apoiada ali num abacateiro e os araçás ali nativos que a gente tem no litoral gaúcho. Então, o litoral norte gaúcho a planície costeira, é uma região de restinga litorânea, e esses vegetais elas acabam aparecendo na nossa horta e a gente consegue manter, né? Então pode passar, professor, por favor, o próximo slide. Vocês vão ver ali, querido, a nossa sálvia também, né, apoiada nos araçás amarelos, crescendo fortemente lá e mantendo com que a gente tenha essa disposição para produzir o nosso alimento. Inclusive o André bota ali no início do artigo que a gente, um trecho de um outro autor, que a gente se disponibilizar a produzir o próprio alimento é a mesma coisa que imprimir o nosso próprio dinheiro, né? E a gente realmente, eu aprendi muito com o Leonardo sobre isso, não tinha me dado conta até começar a trabalhar com o Leonardo de que a gente de fato está fazendo isso na praia de Mariluz, em Imbé. E a gente conheceu muita gente que faz horta comunitária no Imbé já. A gente, em outros momentos, a gente pode estar a fim de apresentar essas pessoas para o grupo, porque, assim como aparece no artigo alguns exemplos de horta, a gente resolveu botar fotos das nossas coisas. Eu vi fotos no artigo ali de milho e tomate no Centro Cultural de São Paulo. E a gente tem pimentão, tem muitas coisas ali que fazem um paralelo a essas hortas, todas essas situações que a gente viu e estudou que acontecem no Brasil, como na comunidade de Dandara, em Belo Horizonte e outros lugares bem conhecidos. Pode passar, professor. Bom, a gestão participativa dos espaços produtivos, no artigo, ele coloca como benefícios claros e diretos em áreas sensíveis da cidade, e que isso vai acontecer nas hortas comunitárias. Então, as hortas comunitárias vão privilegiar, não sei como é que seria a palavra, vão proporcionar a gestão participativa dos espaços produtivos através de encontros, através de trabalho comunitário, através da construção de afeto, laços de confiança na união comunitária, né? Vão proporcionar respeito e educação e o engajamento popular. A gente nota que as comunidades começam a ter um engajamento social e popular em alguns momentos, e as hortas comunitárias vão proporcionar esses momentos. Enfim, quando ele aponta isso, o André vai no artigo
desmembrando e vendo da onde isso aparece em sociedade. Isso aparece no conceito de modernidade líquida do Bauman, né? Onde a gente está dentro desse ensejo, que, segundo o Bauman, vem desde do pós-guerra, pós-segunda guerra, na década de 60, e o período anterior era uma modernidade sólida, onde as pessoas tinham relações sólidas, as pessoas sabiam o que ia acontecer de forma mais previsível, e as relações humanas e de consumo ou de produção, elas eram mais visíveis, mais óbvias e claras. E na modernidade líquida não, isso é muito mais fluido. E a partir desse tipo de práticas que se vê em sociedade, a gente agora vai ter que trabalhar dentro dessa realidade. E as hortas comunitárias, elas vão fazer ato de resistência, então, a essa realidade. E essas relações fugazes e de prazer a qualquer custo, elas vão ser conflitadas nesses espaços. É uma defesa muito legal que acontece nesse artigo do André, quando ele coloca isso de forma bem clara no artigo. Pode passar, professor. E aí, Leonardo, esse slide que tu colocou, olha, cara, eu tenho quase certeza que essa moça que aparece bem na frente do slide é uma amiga minha, Vanessa Schmidt, tá? Mas não te dá certeza. Porque o que acontece aí? As relações intergeracionais, as relações entre gerações diferentes de pessoas que vão trazer todo o conhecimento tradicional, o conhecimento empírico, a visibilização de experiências empíricas que essas pessoas têm nas suas tradições para uma convivência comunitária baseada na diversidade. Então, essas pessoas, pessoal, que há um tempo atrás estavam nas cozinhas das suas casas, agora elas vão poder dividir o conhecimento delas quando a gente promove esses espaços nas hortas comunitárias. E a gente é capaz de aprender muito dentro desses espaços. E, enfim, as hortas comunitárias, elas vão fazer discussões sobre agroecologia nesses momentos, nesses espaços. E aí, claro que o Leonardo tem muito mais para falar do que eu sobre isso, porque ele realmente é um cara que trabalhou com agroecologia durante um bom tempo, né? E essas discussões no meio urbano e nos espaços de horta comunitária vão se verificar bem visíveis. E é muito legal ver esses mutirões ou essas trocas de experiência que acontecem nos encontros nas hortas comunitárias pelo Brasil inteiro. Vai, Léo, dá continuidade aí à minha fala, por favor. Vamos pegar aqui, então. Eu não sei se o próximo slide aí, professor. Eu acho que o próximo slide ilustraria melhor aqui a nossa conversa. Então, o que a gente vai encontrar, né, num espaço em que a gente vai chegar ali com nossas ferramentas, vamos assim, né, idealizar ali, a gente está na horta que a gente fez com os nossos vizinhos aqui, com os nossos companheiros, nossos amigos, né, no nosso bairro, e a gente chega lá com nossas ferramentas, nossa semente, nosso insumo orgânico, né, e aí a gente encontra um local onde um espaço, né? E aí eu digo espaço mais como um zeitgeist, assim, mais como uma coisa espiritual mesmo, né? Para lançar a mão de um pouco de metafísica aqui, inspirado um pouco pelas aulas do grande Sebastião Pinheiro aí, que me ensinaram a repensar um pouco a forma como eu faço apresentações com slides. A gente vai encontrar ali nesse espaço o fortalecimento do tecido social, nas palavras do autor, né? A criação de relações de confiança nesses tempos líquidos, como ele aponta e como o Gustavo relembrou ali, valorização do conhecimento tradicional, a construção, né, coletiva desse conhecimento, a transformação desse conhecimento, né?
a reciclagem do nosso material teórico, o que a gente pode deixar para trás, o que a gente pode levar com a gente, o que a gente pode reconstruir, reformar ou juntar com o que outras pessoas têm para colocar. Promoção da saúde coletiva e de hábitos saudáveis, melhora em indicadores ambientais, né, como redução da temperatura em determinada hora do dia, porque no meio da roça ali, daquela roça urbana, tu introduziu espécies arbóreas que vão promover um sombreamento ali, necessário para algumas culturas que são de sombra, e que vão dar um conforto térmico para as pessoas que estão ali perto. Vai ter reatração da fauna ali para se alimentar, se forem espécies frutíferas, né, dessas árvores, e vai ter, né, a consequente dispersão das sementes. A gente vai encontrar o cidadão como protagonista da gestão local dos recursos, ou seja, regando a horta todo dia, ele vai se dar conta do quanto de água vai nessa brincadeira aí de produzir comida, né? Então a gente começa a tomar consciência do que gasta, por exemplo, uma General Motors da vida por dia de água para produzir a porta de um carro. E quantos litros de água tu gasta para regar a tua berinjela, né? Promove a ocupação qualificada dos espaços públicos e privados, com foco na função social da propriedade, né, a função social da terra, da propriedade, e o direito à cidade, o direito de ocupar os espaços públicos. O respeito às diversidades étnicas, diversidade social, cultural, religiosa, porque a gente vai lidar com todos os estratos, todos os tecidos. Atenção a grupos considerados de condição vulnerável, né, na nossa sociedade, como as mulheres ainda, idosos, né, porque a gente vai excluindo essas pessoas da brincadeira, né? A brincadeira vai ficando legal, a gente quer brincar só com quem virtualmente acompanha e a gente vai esquecendo quem é que tem um grande arcabouço de conhecimento, né? As pessoas com necessidades especiais, as comunidades tradicionais e vários outros, né? O que nos leva a abordar a equidade e a governabilidade participativa, que existe um nome para isso, um nome bonito, né, novo, que está no hype aí, está na moda, que é o bem viver, que é um estilo de vida que eu conheci um pouco, assim, tive um pouco de contato com as comunidades de bem viver ali de Maquiné, o pessoal que mora lá nos fundos dos vales e vivem alguns vizinhos das aldeias indígenas, outros montaram suas próprias comunidades não indígenas, né? Mas vivem o tal do bem viver, que é e não é ao mesmo tempo parecido com o anarquismo, né? O bem viver tem muita coisa parecida com o anarquismo, a autogestão participativa, por exemplo, mas a autogestão funcional, real, né? Não a teoria dos bakunin da vida lá. O bem viver ele é diferente do anarquismo no sentido de que o anarquismo ele é excludente. Essa é uma crítica que eu faço minha, né, pessoal. Ele é muito excludente. A gente é diferente nesse ponto aqui, então tu tá excluído da roda aqui social. E o bem viver é ao contrário. A gente é semelhante, a gente tem alguma coisa em comum aqui nesse ponto aqui, então vamos trabalhar e articular por aqui. Então ele é inclusivo. E é isso que a gente busca ver nesses espaços, né? Porque não é só tu botar uma semente no chão ali, botar uma muda, não é só aquela coisa mística de tu ficar ajoelhado num pé de repolho ali rezando para ele crescer. É o cultivo do ser humano, né? A agricultura, o objetivo último da agricultura, segundo Masanobu Fukuoka, da Revolução da Folha de Palha, é o cultivo do ser humano, né? Aqui no próximo slide, a gente vê, só um momento, aqui. Eu perdi aqui onde eu estou. Eu vou dar uma sequência aqui na fala do Leonardo.
Eu Vai acho que fundo, vai a fundo. fala do Leonardo ela é bem pertinente até para fazer algum desdobramento em relação ao artigo de outras referências, né, bibliográficas. A professora Regiane, no final da reunião passada, compartilhou no grupo ali uma aula que estava acontecendo ao vivo e eu comecei a assistir a aula e a aula falava justamente sobre o anarquismo e alguma referência na agricultura urbana. E um autor muito importante nesse sentido, porque ele fala do anarquismo teórico, assim como o Leonardo citou, Bakunin, o Kropotkin e outros que são os teóricos mais conhecidos do anarquismo. O Malatesta é um autor de livros específicos de anarquismo agrário, né? Então ele vai embasar muito, e vai ter muita teoria para a gente poder estudar e desdobrar, e que realmente, como o Leonardo falou, as atividades práticas, as comunidades que realmente querem fazer na prática uma sociedade nesse sentido, elas acabam entrando em contradição e excluindo de alguma forma. Mas especificamente nessas que a gente conheceu no Maquiné, por exemplo, e a gente vê muito acontecendo isso nas comunidades indígenas, a ideia não é essa, é justamente apontar para as coisas que nos unem, para as coisas que nos aproximam e a recepção e o acolhimento dessas pessoas. E o acolhimento, ele tem tudo a ver com o que o Leonardo falou, porque a gente precisa de mais acolhimento o conhecimento, por exemplo, que eu recebo trabalhando todo dia na escola infantil, essa questão maternal, né? O quanto as mulheres da via campesina que se aproximam muito dos espaços escolares ou dos espaços onde a gente tem acesso, elas promovem isso porque fazem realmente a gente entender o tempo que elas passam cuidando das plantas, cuidando da produção do alimento e cuidando da prática do alimento e fazendo aquele contraponto do que acontece hoje, se a gente diminui o tempo na cozinha, a gente aumenta a obesidade, na verdade, e aumenta a quantidade de alimentos ingeridos. Isso tem um estudo que foi comentado no artigo pelo André, não vou saber especificamente qual é o estudo, mas o André fala nesse estudo que se tem já tem como dado que quando tu diminui o tempo na cozinha, tu aumenta a obesidade infantil e tu aumenta a quantidade de alimentos ingeridos de forma proporcional, uma relação inversa. E essa relação inversa, já era comentada pelas nossas mães, pelas nossas avós, porque elas viam isso e elas pretendiam que se a gente usar o tempo que a gente faz na cozinha, na verdade a gente vai ter uma alimentação mais adequada. E aí vem o Leonardo nos mostrar todas essas falas aí de contraponto da produção industrial de alimentos, querendo, na verdade, ter um monopólio sobre isso e nos forçar a ter uma única forma de acessar o alimento. E a gente vai ter aquele contraponto direto entre o processado e o plantado, né? Então tá aí bem claramente aí, Leonardo, pode dar continuidade aqui agora, que acho que tu te achou. Como as indústrias de alimento processado querem ficar com tudo para elas, forçar que a gente não produza o nosso próprio alimento e nem se dispõe a fazer isso. E justamente isso aí é uma coisa que eu até me sinto um pouco até usurpador desse lugar de falar isso, porque eu fui um cara que eu comecei a entender a importância de preparar ali meditativamente a comida depois de velho, velho, depois de grande, né? Eu sou daquela geração ali urbana, pais que são filhos do êxodo rural e que viam na facilidade, na modernidade, uma sedução, assim, de uma proposta de uma vida mais eficiente, mais limpa, saudável ali, sei lá, abrindo um danoninho em vez de descascar uma bergamota, uma coisa assim, certo? Mas, então aqui, com tópicos, né, que são levantados no texto, eu até destaquei aqui um trechinho, aqui entre aspas, né, as hortas urbanas como espaços de crítica e resistência ao intenso processo de industrialização da comida,
e a destruição da cultura alimentar local, promovido por corporações interessadas em assumir o papel protagonista nas cozinhas cada vez mais esvaziadas dos centros urbanos. E aí, quando eu li isso, eu rapidamente me lembrei de uma série de reportagens que eu estava acompanhando desse canal de notícias aqui, underground aqui, o Joio e o Trigo, que é muito bom, recomendo. Eles têm página no Instagram, no Facebook, é muito interessante o que eles trazem aqui. É uma equipe bem profissional, assim, bem séria de jornalismo. E eles trazem essas informações, assim, por exemplo, aqui, como é que a Nestlé se apropriou das receitas tradicionais, né, do Brasil, como é que a gente se transformou no maior consumidor de leite moça. Como é que se fazia as receitas, como é que se fazia o doce da vovó lá, o doce da tia, quando não tinha ainda a lata do Milk Maid, né, do leite da lata da moça. Então é isso, é um sequestro da nossa independência, da nossa soberania, né? Uma facilidade que nos emburrece ao longo do tempo, porque a gente não lembra, a gente não sabe qual é a próxima geração. A gente vai ensinar a pessoa a pedir comida pelo aplicativo, a gente vai ensinar os filhos, quando tu estiver com fome, tu pede pelo aplicativo, ou tu vai ali no mercado e compra uma bandeja de comida congelada. Não, tu não vai cortar um pimentão junto com a criança, assim, bancada da pia. Isso é uma coisa que eu senti que ele trouxe no texto quando ele falou da questão das grandes indústrias interessadas em ocupar a tua cozinha, já que tu não está ali. Mas é claro que essa é uma discussão muito mais profunda, né? Que o texto ali brevemente pincela, mas ele não pode chegar muito dentro dessa discussão. Mas a gente vê que por que a gente não está dentro da cozinha, né? Se envolvendo, se tornando responsável e nos relacionando com a nossa comida, né? Promovendo aquele slow food que existe aí, esse movimento, porque a gente está correndo atrás da máquina, né? A gente está vivendo a grande distração da delícia do capitalismo. Né? Aqui no próximo slide a gente vê aqui só imagens mesmo que eu botei ali. Eu até salvei uma dessas imagens com o título de lixo. Né? Então ele tem os embutidos, tem o lixo e tem o inimigo. Esse é o nome para eles. A face mais sórdida e sedutora da massificação da nutrição, o alimento corporativo, o sequestro da nossa intenção de fazer a nossa comida, de nos envolver com a nossa alimentação. A facilidade que isso nos traz e nos exonera da responsabilidade de nos juntar em algum momento do dia na cozinha de casa. Isso é uma coisa que eu tenho, né, assim, o pessoal minha, né, da cozinha de casa é o coração da casa. A gente se reúne com as pessoas na cozinha de casa. Aquele momento de manhã ali, que nem quando eu morei lá, no momento ali da faculdade, eu morei na casa do Gustavo, eu e mais um colega nosso, e a gurizada acordava de manhã e se reunia, já todo mundo migrava para a cozinha, e ali já rolava o primeiro debate da manhã, a primeira risada, a primeira cobrança, a primeira qualquer coisa lá, da dinâmica familiar, vamos dizer assim, mas se dava na cozinha. Quando a gente recebe as pessoas em casa, todo mundo vai para a cozinha, a gente faz um cafezinho, a gente faz um alimento, a gente oferece aquilo que a gente tem de melhor. O poder ancestral do fogo, exatamente, né? O poder ancestral do fogo, de a gente se reunir em torno da fogueira e assar uma carne. Ou, né, assar um inhame aí para quem não come carne. Mas é isso. É o coração da casa, que está agora ocupado, né, anexado por esse inimigo, que ele vai com a gente dentro do bolso. E a gente sabe, né, as problemáticas de um aplicativo de entrega, seja de comida, seja de qualquer coisa, né? A gente vê aí um exemplo na figura do Galo, o cara aquele lá, entregador de aplicativo, que botou fogo na estátua do Borba Gato. Né? Também não vou me estender muito dentro desse assunto, mas é um cara que vale a pena entender quem ele é e o que ele está propondo aí. Então a gente está cultivando relacionamentos superficiais, né? E a gente é o que a gente come. E a gente não é só o que a gente come, mas a gente é também como a gente come. E a gente está nessa sociedade líquida. De novo, a gente está na liquidez. Qual é a responsabilidade que a gente tem com os nossos relacionamentos? A gente está se relacionando com o nosso alimento.
Não é qualquer coisa. É aquilo que está formando nossas proteínas, o nosso corpo, as nossas sinapses e, portanto, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Como é que a gente se relaciona com as pessoas, né? E como é que a gente se relaciona com o nosso alimento. Isso diz muito sobre nós, como sociedade. E não é uma forma, isso não, eu não estou buscando criar um sentimento de desconforto e culpa dentro de cada um, assim, de pensar, pois é, eu devia mesmo passar mais tempo na minha cozinha fazendo comida. Eu sei que não dá, não é sempre que dá. Mas aí, junto com as ações pessoais, individuais, a gente tem que começar a tomar atitudes em comunidade. E a primeira de todas, a mais importante, a mais urgente no momento, é a gente se conscientizar de como exercer um direito básico aí que existe, foi conquistado a duras penas e que a gente anda relaxando em cima desse direito, né? A gente tem que aprender a votar, né? A gente tem que reaprender a votar e reaprender a importância disso, para começar. Então, vou pegar o Mas, gancho, o professor aí pode passar para o próximo slide aí, porque o contraponto, então, dessa situação é justamente essa proposta de horta comunitária, que é o que aparece no próximo slide, é a proposta de plantar o próprio alimento e se dispor a fazer isso. O Leonardo, eu acho que tu vai ter que te preocupar agora em abrir essa lista de presença aí pro pessoal, enquanto eu vou falando os próximos slides, tu abre para o pessoal dar presença. Eu já vi ali que o que tu falou, a Márcia mostrou ali na fala dela, aqui em minha casa é assim a cozinha, e é o mimo, é o local de encontro, aconchego, reprodução de memórias, sabores e saberes. Então a gente, no caso, claro, quem está na reunião aqui muitas vezes vendo essas situações e vivem essas situações de produtos industrializados para tu usar na tua cozinha, podendo fazer a sua própria comida e o quanto isso é bom, a gente ainda consegue fazer, mas isso na nossa sociedade está sendo, na verdade, um ato de resistência, fazer hortas como essa. Então, essas duas imagens, a imagem da esquerda ali mostra como a gente pode fazer consórcios, pode fazer agroecologia, construindo um espaço onde uma planta vai ajudar no crescimento da outra, como o Léo falou, sombreando, puxando a floresta, então o plantio agroflorestal vai fazer isso. E na foto da direita mostra bem como se a gente trabalhar a terra e saber cuidar bem os espaços, e inclusive na hora de fazer o cuidado e o plantio e a aragem e a regagem e todas as coisas que tu pode fazer para cuidar das plantas, a divisão de tarefas também pode ser feito de forma importante e cada um vivenciar isso da forma que mais gosta e receber todo esse conhecimento nessa troca. E a gente vai usando então esse plantado, fazendo um contraponto e fazendo um conflito com o processado, tá? Então, o que o André ele se refere? Ele se refere ao processado, a gente deveria fazer uma reforma urbana, e o plantado, na verdade, vem do pensamento da reforma agrária. Mas a agricultura urbana e periurbana, na verdade, se propõe a fazer, muitas vezes parece uma reforma agrária, mas na verdade é uma reforma urbana, ou as duas coisas, acontecendo ao mesmo tempo. Então, nas discussões sobre agroecologia no meio urbano e nos espaços de horta comunitária, pode passar para o próximo slide aí, professor Ricardo. Teve o Coletivo Nacional de 2014, que foi feito, foi criado esse coletivo para dar visibilização para as experiências empíricas, né? E o Plano Nacional de Produção Orgânica, para tentar fazer uma aproximação, assim como aparece nas imagens aí, tu vê as comunidades participando, as crianças aprendendo, as pessoas a pessoa regando de uma forma ou regando de outra forma. Então, todas essas formas de cuidar, fazendo com que a aproximação da produção orgânica ela favoreça a menor logística industrial para levar os alimentos. Então, para tu poder levar os alimentos até a comunidade,
Quando a horta é comunitária, tu já está aliviando um pouco essa pressão da logística, né? Isso é apontado no texto. E o que dá para ver basicamente ali é que quando a pessoa está trabalhando na terra, ela está se abastecendo do próprio direito à terra e à cidade, no caso de hortas comunitárias urbanas. Então é mais uma forma de a gente saber se colocar, a gente se engajar e produzir cidadania. Então, como eu tinha falado no início, a proposta de horta comunitária é uma utopia cidadã, no final das contas. Pode passar mais um slide aí, professor, porque a gente está, na verdade, apontando para esses movimentos, né? É o movimento social dos trabalhadores rurais sem terra. Hoje produz muito alimento. O alimento é comercializado no sistema convencional, o alimento do sem terra, o leite do sem terras, o arroz do MST, como produtos acima, inclusive, do mercado de outras indústrias, e está sendo produzido pelo movimento social dos trabalhadores rurais sem terra. Isso é muito interessante de a gente valorizar. Por quê? Porque o direito à terra ele sempre foi lutado. O movimento do Sem Terra, o MST, ele é um movimento que ele só existe porque o problema de falta de terra para o trabalhador existe, né? Nós não teríamos necessidade de ter um movimento social tão amplo no Brasil se esse problema já tivesse sido solucionado. Só que esse problema não foi nem... A gente não conseguiu fazer isso ao longo dos anos de forma política, então o movimento social ele continua se abastecendo e continua crescendo. E as pessoas que não entendem ele como um movimento, na verdade, que sempre se recusou a ter as posses, as propriedades, porque ele não era um movimento ligado à propriedade privada da terra, né? Era um movimento ligado a uma forma de transformação social para que se possa ter acesso à terra. Ele acabou que ele continua tendo tanto problema para poder trabalhar como ele está trabalhando, mas ele vai continuar trabalhando independente das políticas públicas. Então é um movimento social que continua encabeçando muita produção de alimento. Tu vai dar continuidade aí, Léo? Tu vai falar do outro movimento ali e seguir? Ou como é que é assim? Eu pego aqui o gancho. A Isso. gente vê que esses dois movimentos, né, que são dos mais expressivos, assim, né, que movem a sociedade civil e tem uma articulação bem sólida dentro deles e, inclusive, né, tangencia a própria sociedade política, né. Eles se articulam, né, eles se encontram e se articulam nessa questão da agricultura urbana. Esses tempos eu vi uma matéria do movimento dos trabalhadores sem teto, né, do MTST, aqui no Sul, levando material e levando ferramentas e coisas para reconstrução de galpões e ferramentas para fazer mutirão em hortas de assentamentos urbanos. Então a gente vê que a agricultura urbana ela é um interstício, né? Ela é uma zona intermediária mesmo entre essa necessidade de cultivar o alimento. E eu digo cultivar o alimento, mas é claro que não é só alimento que se cultiva, né? E a organização social, né? Léo, aí só para complementar com continuar a fala da Márcia ali, que fala que justamente cozinhar o mais natural possível com alho fritinho na hora, cebola, cheiro verde, temperar e colorir os pratos, o pimentão, de várias coisas, isso aí a gente tá craque, Márcia, já em produzir esse pimentão lindo e a gente gosta de botar porque o cheiro vem melhor e tudo nos dá vontade. E o que o Leonardo está falando, na verdade, só complementando o que tu está dizendo sobre o MTST, Léo, a gente vê nas cidades, toda semana já está sistematizado a produção de alimento o alimento que é os sopões, né? Sopões comunitários,
os moradores de rua. Então, o exemplo de Porto Alegre, por exemplo, em Porto Alegre tu consegue lá acessar na internet, saber o horário e o local onde vai ser dada a comida. Por exemplo, essa semana foi ali no viaduto próximo à rodoviária. Então, quem teve em Porto Alegre viu aquele movimento ali de gente embaixo do viaduto. É o sopão do pobre, né? Sopa do pobre. Então, produção de alimento para o morador de rua é mais uma vez uma iniciativa dos movimentos sociais de tentarem superar essa questão de falta de alimento, que mostra a necessidade de uma reforma urbana. Então, a agricultura urbana e periurbana pode ser uma possibilidade gigante para agregar nesses movimentos que já acontecem. Manda, Léo. É justamente essa articulação de movimento por moradia e reforma urbana, né? Eu acho que esse era um termo que a gente podia adotar ali do texto, né? A reforma urbana, e entender ela como um tipo de reforma agrária urbana também. Para que esse sopão também seja produzido, né, com produtos independentes, né, da iniciativa do pessoal plantar ali no canteiro, na cidade mesmo. Como a gente vê aqui, eu vou pedir pro Ricardo, por favor, dar o clique ali para a gente passar para o próximo slide. Tem umas coisas interessantes aqui. Ali o recorte de uma matéria do Globo, né, já de uns dias atrás. Sem espaço, frigoríficos são autorizados a armazenar a carne bovina em containers. A carne queria ser exportada para a China, né? O nosso maior importador, nosso maior cliente de carne, de leite, de grãos. Soja agora eu reconheço que eu não sei se ainda está sendo. Mas... E ali a gente vê, né, o quadrinho ali com a tríade sagrada do agronegócio, né? Ali embaixo, ao que o povo brasileiro tem que recorrer para viver hoje, né, em muitas regiões do Brasil, né? E ali, resistindo ali no meio, né, cercado por toda aquela problemática ali, aquelas pessoas fazendo... capinando, cultivando ali as hortaliças, né, os temperos. Talvez ali mais para trás tenha tomate, talvez tenha um aipim, talvez tenha um inhame, uma batata que a gente não está vendo ali, mas a gente está vendo a comunidade reunida ali e trabalhando. Então, houve 2 casos recentemente de doença da vaca louca aqui no Brasil. E isso fez com que a China se retraísse, né, de exportar um novo lote de carne. E também pode ter sido um pouco de vingancinha, né, do governo chinês frente às provocações e às declarações estapafúrdias lá do presidente da República, né? Vamos falar que foi o Bolsonaro, que é o seguinte, que nem disse o Sebastião Pinheiro lá na aula dele, lá quando ele mostrou a cara do presidente lá num slide com o fogo atrás consumindo a Amazônia, né? Nas palavras dele, quem estuda e sabe não pode ter medo de se posicionar. Então a gente vê que é um problema bem estruturado, né? A gente vê que a agricultura urbana, ela nos oferece uma saída, uma oportunidade, uma resistência a essa problemática do commodity, porque a agricultura familiar ou a agricultura de bairro, ela produz alimento. O foco dela, a intenção dela é produzir alimento, não é que nem o agronegócio, né, que produz ali leite, ovo, soja, carne. A gente ali tem commodities, né, que são produtos valorizados, né, especulados numa bolsa e que têm a intenção de ser exportados. Então, sim, a mesma lógica, ali como o Ricardo disse, a mesma lógica que faz o cara estocar a carne para segurar ela mais um tempo, para ter a chance de daqui uns dias vender ela para a China e ganhar em dólar, é mais importante para o cara que trabalha com isso aí do que vender aqui dentro do mercado interno e ganhar em reais e alimentar o povo não ter que ali garimpar osso, né? Que nem um urubu, que é isso que nós estamos reduzindo as pessoas.
Então, a gente produz alimento na agricultura de bairro, na agricultura comunitária, na horta comunitária. A gente produz alimento, a gente não produz não é um commodity, não é um barril de petróleo, vamos dizer assim, para entender. Não é uma saca de milho. É a cesta básica ali das pessoas. Então a gente tem esses problemas. É o cara que vai virar um caminhão de tomate de cebola lá na estrada para segurar o preço. É o mesmo que vai segurar a carne ali para vender em dólar, para vender a custo de dólar. Então são coisas que o nosso time, né, a gente tem que dizer isso, o nosso time, o nosso movimento, ele busca contrapor isso aí. A gente precisa encontrar, né, primeiro se conscientizar de que lado dessa cerca a gente se encontra de verdade, né, a nossa consciência de classe, porque eu vejo muitas pessoas que, né, não são pessoas inteligentes, até algum ponto instruídas, que defendem essas práticas, que não sabem, né, de que lado elas se encontram, não entenderam ainda de qual lado da manada eles estão. E são pessoas que têm essa coisa do individualismo, de não ir, né, com a galera para ali numa praça ali dar uma capinadinha ali, né, dar uma ajudada ali para a gente conseguir plantar pelo menos um canteiro de cebolinha. São coisas que a gente vê, que eu vi refletido, assim, que eu estava lendo aquele texto e estava vendo na minha cabeça imagens de coisas que eu vi no dia a dia, que eu vejo ainda. Como a gente está vendo, talvez, o caminho certo, mas estamos relutantes ainda em seguir esse caminho. Aqui no próximo slide, então, daí, por favor, cara. Pois então, Léo, ali no artigo, ele fala a frase, né? Dispor-se a produzir o próprio alimento, mesmo que em pequena escala ou de forma simbólica, transforma-se em um ato de rebeldia face à constante massificação do sistema alimentar. E aí eu tô vendo aqui que, na verdade, o nosso horário tá... A gente já falou durante 1 hora e tô vendo bastante colegas querendo participar da discussão, então eu peço agora a mediação do Ricardo, saber se a gente está dentro do horário, como é que a gente está. A gente já está, né, Léo, quase terminando, encerrando aí nosso artigo, a fala sobre o artigo. Eu acho que a discussão que a gente está propondo, ela tá todo mundo pensando muito, assim, eu pareço um computadorzinho, assim, tu pensando na cabeça, pensando todas essas coisas que tu foi falando e que a gente foi falando, e que a gente vai vendo, e que, na verdade, a questão da resistência, a palavra resistência, para mim, ela é muito... pessoalmente, ela tem muito significado, porque eu sou educador físico. A resistência é uma capacidade funcional que ela nunca vai deixar de ser necessária que a gente construa nos nossos corpos ou na nossa sociedade. Mas hoje as pessoas não estão mais querendo que se use, existem muitos meios de comunicação querendo apagar a palavra resistência e só colocar a resiliência. A resiliência. Mas a resistência ela está muito mais ligada ao que já está consolidado nos nossos corpos, e a gente resistir, a resistência muscular, a resistência articular, essas coisas, a gente tem sempre que se fortalecer para ter, e não adianta a gente ficar negando esses conceitos e trazendo outros como se eles fossem mais bonitos. E é justamente sobre isso que o Léo estava falando, quando ele vê nas práticas dele, e eu ficava aprendendo com ele, e segui o Léo muito tempo nessa toada que ele estava, para mim poder aprender um pouco também, porque da minha prática de dia a dia, que eu já tenho 16 anos de magistério público como professor de educação física, eu sempre vi isso acontecer e parece que a gente estava sempre se afastando. Eu vi as pessoas se afastando, assim como eu lendo lá, Léo, tu lembra, no Jardim ao Poder lá do Lutz, a gente, 40 anos atrás, o Lutz já falando essas coisas, e esse pensamento ecológico não ter se consolidado é um absurdo. E, claro, a gente não quer gerar um monstro, a gente quer gerar uma discussão. Então, peço aí para o professor Ricardo para nos dizer se a gente está dentro do tempo que a gente tem. E também o Marcelo, estou vendo que o Marcelo está bem interessado na nossa fala, estava para falar do artigo dele, que vai complementar muito. Eu li o artigo e achei muito interessante também, porque fiquei pensando um montão de coisas. Sim, mas a fala de vocês estão ótima, cara. Então, a proposta seria a gente esgotar ou
avançar o máximo que a gente conseguisse dentro desse debate que vocês estão trazendo e deixar o Marcelo para do dia 9 de dezembro. A Regiane deu uma dica aqui para mim, porque no próximo encontro, vai ter um convidado, que ela já falou. E daí no dia 9, aí o Marcelo consegue, né, Marcelo, se preparar melhor de novo, quer dizer, esse imprevisto que aconteceu. Uma boa dica, viu, Marcelo? É essa ferramenta que o Léo está usando junto com o Gustavo, que é o Google Apresentações, que fica gravado na nuvem. Então, se acontecer um imprevisto, fica gravado a apresentação na nuvem, entendeu? No Google Drive. Então, eu acho que a gente pode, continuando, Gustavo, Leonardo, se mais pessoas quiserem comentar, e a gente esgota esse tema, e aí no dia 9 o Marcelo fala. Pode ser, Marcelo? Tá, beleza, Marcelo. 2 dias depois do meu aniversário, que é dia 7, né? Eu vou estar aqui te prestigiando, com certeza, tá? Eu não podia não falar do aniversário. Enfim, a ideia, viu, Ricardo? Obrigado por essa mediação, porque na verdade eu estava notando que a gente aí vem falando há bastante tempo e que vem sempre trazendo coisas na nossa cabeça para acrescentar. O pessoal está falando no chat bastante coisas. E eu também queria já pedir agora para o Léo, antes de ele falar, que a gente está querendo falar, que já que a gente não trouxe todas as fotos aquelas da nossa horta, né, Léo, das coisas que a gente produziu, porque eu vi nas... A gente pode mostrar aqui, Gustavo, a gente pode dar um jeito de mostrar ainda. Eu tenho elas aqui, eu não botei na apresentação, porque algumas, não sei por que ficou deformado elas nessa apresentação aqui da nuvem, não sei o que houve. Não, aí a ideia que eu ia te dizer é para tu compartilhar elas direto no grupo lá do WhatsApp, pessoal. Isso, vou fazer isso. Se puder compartilhar lá, o pessoal do grupo do WhatsApp já recebe as fotos e dá uma olhadinha. O que vai complementar exatamente a nossa fala, porque já que a gente está falando nessa coisa de se dispor a produzir o alimento, como vindo do individual, no sentido do coletivo, então, mais pessoas se disporem a produzir o alimento e fazer uma horta comunitária, é justamente o que a gente está vendo aqui no próximo slide. Então, a gente pode mostrar as nossas produções e tentar fazer as pessoas terem esse mesmo entendimento. Lá nas fotos que eu vou compartilhar ali no grupo ali dos cultivos que tem na casa do Guga ali, tem até uns experimentos bem interessantes, né? Vamos ver se a araucária se cria, né? Porque a gente tem até araucária ali no meio daquela agricultura urbana selvagem ali. É que o pessoal vai pensar que é só laboratório experimental de estudante de biologia, né? Também, né? É um pouco também. Mas então, concluindo aqui essa apresentação, né, e a ideia do texto que foi trazido, no meio urbano, a agricultura transcende a função de abastecimento e assume outras funções sociais. É uma importante ferramenta de educação para o desenvolvimento sustentável, e isso é um aprimoramento da educação ambiental, né? Educação para o desenvolvimento sustentável. A educação ambiental ela ainda é uma coisa muito superficial, talvez, ainda é um pouco a cultura das aparências, mas a educação para o desenvolvimento sustentável ela talvez seja uma ferramenta mais adequada para enfrentar aí, né, um novo panorama que vem se desenhando no horizonte aí, né, ambiental e político, climático e tudo mais. Espaços que são ricos para a construção de novas identidades urbanas, senso de comunidade a partir do alimento, uma nova abordagem do ecossistema urbano, né, e é não dissociado do resto da natureza, apenas um pouco distraído dessa integração. A produção de alimento de qualidade e de serviços ecossistêmicos, né, como a reatração da fauna, a regulação da temperatura, né, o nosso conforto térmico, a umidade dentro da cidade, a apropriação do espaço urbano e a conscientização do uso racional. Oi?
Nossa, só aproveitando o que tu acabou de dizer, o conforto térmico, né? Essa Sim, sim. foto que a gente está vendo aqui, a gente está parado nessa foto e eu não deixo de pensar nisso, né? Quer dizer, como que nessa selva de pedra aqui, né? Nesse monte de telhado de amianto, como que deve estar sendo confortável para esses dois aqui no meio desse telhado verde, né? Quer dizer, e aí eu tô vendo aquela piscininha ali no fundo, eu não sei se todos conseguem enxergar, ali na esquerda tem uma piscina de plástico. Quer dizer, o conforto desse telhado verde, né? Quer dizer, o conforto térmico, a questão da reflectância, do sol. Põe uma piscininha aqui no meio dessa selva e fica uma delícia, né? Quer dizer... Sim, sim, sim. Em vez de ter só aquele foco de água ali, que daqui a pouco vai esquentar naquele solão ali, a gente poder integrar essas coisas, né? E sim, a gente vê a satisfação e a felicidade, né, daquelas duas gerações ali, e é uma imagem, assim, que até foi bem, bem proposital, assim, né? Claro, de tocar mesmo no íntimo da gente, né? Que quem acredita na revolução da agricultura acredita na sucessão ecológica humana também, né, na continuidade da nossa espécie. Mas a gente vê ali a criança, né, e o cuidador ali, talvez o pai, o tio, enfim, o cuidador, e eles estão ali, né, comungando esse momento, né, consagrando esse momento em meio àquelas plantas que eles têm ali, alimentos, temperos, flores, né, chá, sim, no meio daquela cidade ali, daquele ambiente. A gente vê que é um ambiente de periferia, porque a gente está vendo lá atrás, lá, né, os muros lá da Babilônia, lá, aqueles prédios lá, aquelas torres, né, onde o calor é insuportável. A gente vai dar um rolê ali no centro de Porto Alegre, o ar quente ele está preso, afunilado naqueles andares enormes. Ele tá ali, ele não tem para onde fugir, o ar quente. Ele está ali preso dentro daqueles edifícios, no meio daqueles edifícios ali no meio da rua. E aí é terrível caminhar ali. Mas daí a gente vai dar uma voltinha mais ali perto do Jardim Botânico. E faz tempo que eu não vou em Porto Alegre, não sei se o Jardim Botânico ainda está do mesmo jeito, se ele já não foi engolido pelo concreto, pela especulação imobiliária. Mas daí eu acho que o Gustavo anda mais presente lá do que eu. Eu vou para Porto Alegre todo início de semana e as pessoas que moram lá não percebem que elas estão dentro de uma panela de pressão. Elas estão dentro de uma panela de pressão. Se o cara está entrando ali pela freeway, por Gravataí, e já dá para perceber que a tampa, dá para enxergar a tampa de panela fechada, tu entra para dentro, juro. E faço isso toda semana, na quarta-feira de tarde eu já estou voltando pro litoral, e quando eu chego em casa, no litoral, e como o Léo comentou, eu moro na praia de Mariluz, em Imbé, a gente fez lá praticamente um terreno assim de experiências agroecológicas. E a gente tem esse conforto para dentro da nossa própria casa e para nossa comunidade ali, porque ali, claro, no litoral, como o professor falou, já está uma brisa muito boa na beira da praia, que a gente tem isso, e o pessoal da região metropolitana não tem. Então, eles poderiam agregar, muitas vezes agregar. Lá no Parque dos Mais, especificamente, onde eu trabalho, como eu comentei com vocês, na minha escola infantil, a gente está reconstruindo uma horta que já existia, já tem, e ao lado de um verde urbano. Então, ali no Parque dos Mais próximo da Escola João Sati também, por ter um CTG, eles têm uma área bem boa, uma área arborizada. É um bairro que razoavelmente é arborizado ali, e o pessoal ali não sofre tanto, e o pessoal está disposto a fazer esses mutirões. Mesmo assim, eles estão na mesma panela de pressão que todo mundo em Porto Alegre. E realmente é sofrido. E o que dá para as pessoas fazerem, como aparece nessa foto, para se sentirem melhor, as pessoas realmente estão dispostas a fazer nessas comunidades. Mas muitas vezes não sabem como. Um verde urbano ela é uma classificação meio aberta de
de área urbana para fazer a horta, e a gente dentro da escola a gente aproveitou um espaço e já fica uma coisa institucionalizada, já fica uma coisa mais fácil de fazer. E a gente quer agregar na comunidade essa horta que já existe ali na escola, e por enquanto é só para ajudar na alimentação da própria escola, que já tem serviço nutricional, as crianças pequenas realmente comem muito bem. Eu fico muito satisfeito. Eu chego no refeitório, eu tenho uma turminha que eu sempre levo na hora de... É aqueles nenê assim, ó, se lambuzando de feijão, assim, é uma delícia. É uma coisa linda. Enfim. Mas realmente Porto Alegre tá demais, tá demais. É um exemplo de uma cidade sem planejamento, né? Ela só cresceu. Oi. Léo, galera, lembrar que nós temos mais 10 minutos e a gente tem que encerrar hoje 15h30, tá? Tá. Eu acho que o pessoal vai participar da discussão aí. A gente pode abrir agora, tem mais pessoas para falar, acrescentar na nossa... usar esses 10 minutos aí para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, se talvez alguém queira fazer alguma observação. O Marcelo, pode falar aí, Marcelo, se tiver afim de só comentar sobre o que tu achou do nosso artigo aí, a Márcia, Maria Jussara, fica à vontade. Gustavo, eu vou parabenizar você e o Leonardo pela apresentação. Vocês estão de parabéns. E vocês fizeram uma transposição didática, né, da teoria do artigo para a apresentação, para o licenciado, fazendo assim, né, um contexto, um texto para a realidade que a gente vive. E assim, o que você falou, a cabecinha fica igual ao computador, criando as relações e as inter-relações entre a teoria e o que a gente vivencia todo dia. Né? Em relação aí a essa questão da comida industrializada, no pão do sol natural, claro que de vez em quando eu dou uma derrapada, né? Um pão de queijo de forma de Minas que a gente compra congelado, mas é interessante a reação do organismo. Outro dia eu assei um pão de queijo mais tradicional aqui, em torno de mim. Como que eu achei salgado e a quantidade de água que eu tomei, entendeu? A questão, vocês colocaram uma foto de sanduíche, né? Eu amo McDonald's. E eu como muito raramente, mas eu amo. E é tão interessante o meu organismo que quando eu como, eu tenho ressaca. Olha o que é essa comida industrializada, o que é toda essa questão química, né, nessa comida, que se eu como um McDonald's na hora do almoço, quando chega, eu só consigo me alimentar no outro dia, em termos de saciedade, e tenho ressaca. No outro dia eu estou com ressaca, com dor de cabeça, com estômago dolorido. Então, quer dizer, essa questão, né, de utilizar a comida industrializada e a gente chama, né, fast food, né, alimentação rápida, né, e o junk food também. Isso acaba com a pessoa. E a gente retomar essa proposta da agricultura urbana, da produção urbana, desse tempero caseiro, né, da salsinha, da cebolinha, que a gente chama de cheiro verde, os pimentões, o alho frito na hora. Isso é um diferencial, tanto de paladar quanto para a saúde. Quando você fala que você trabalha com educação infantil, é ali a sementeira ideal, né? Tanto para as crianças quanto para as mães. Em reunião de pais, incentivar eles a esse tipo, né? Retomar esse alimento, que é também que vocês comentaram, a cozinha, para você cozinhar, toma tempo, mas se a gente se organizar, a gente consegue ter uma comida de qualidade, uma comida fresca. Eu agora em pandemia estou ficando em casa, estou em home work, mas assim, a carga horária é muito maior do que no presencial. Mas mesmo no presencial, eu sempre levo o meu almoço, eu sempre faço questão de cozinhar, e assim, sempre com essa questão da hortinha. Então, assim, a gente divulgar essa questão da agricultura urbana, da agroecologia, e de se evitar ao máximo também os adubos químicos nesses alimentos, eu acho que é a possibilidade, a perspectiva do momento, e mesmo a gente levando para a questão política, a resistência.
porque tem muita barriga vazia, tem muita gente que não está tendo o mínimo para se alimentar ou ganhando só uma cesta básica com aqueles alimentos, e esse plantio de horta, essa produção de alimentos em hortas, comunitárias melhor ainda, igual você citou, isso é uma quebra desse paradigma e um fortalecimento das relações pessoais, interpessoais, né, que é o que eu coloquei também. Eu me lembro na minha época de mestrado, eu chamava meus colegas de companheiros. Por que que eles eram meus companheiros? Porque nós compartilhávamos os alimentos no intervalo. Eu levava bolo para o lanche. Então, assim, a gente compartilhava. É o companheiro do compartilhar o alimento. Então, eles compartilharam até a semente para se produzir uma horta. Isso já é, assim, fortalecimento de laços, igual vocês colocaram. Então, assim, vocês estão de parabéns pela apresentação. Professor Ricardo, parabéns aí pela mediação, pela proposta. Todos de parabéns. Muito obrigada. Assim, muito enriquecedora a fala de vocês. E um abraço a todos aí. Obrigado, Márcia. E falando aqui da Maria Jussara, vou lá sim, Maria Jussara, vou visitar sim, vou visitar a aldeia que você falou aí, na aldeia da Fraternidade. Eu trabalhei na escola Vila Monte Cristo, bem perto do Morro do Osso, levava meus alunos até o Morro do Osso. Eu dei aula também na Ípica, ali no Anísio Teixeira, mas confesso que agora que eu estou na Zona Norte, no Parque dos Mais, eu não tenho ido mais para a Zona Sul. Mas agora que tu está me convidando, né, para ir visitar o lugar onde tu faz estágio, eu gostaria de conhecer no bairro Tristeza. Eu vou até lá, sim. Já anotei o endereço aqui, pretendo ir até lá. E, Márcia, o que tu somou agora na tua fala, no que a gente estava pensando sobre as relações interpessoais, é isso que a gente quer ver nas hortas. Tem uma horta comunitária se formando aqui no Imbé e a gente quer ver até que ponto isso vai acrescentar na questão das próprias relações social aqui da cidade. As nossas colegas, nossas companheiras que estão numa rede de poder mulher aqui de Imbé estão sempre nos chamando para a gente participar e a gente está querendo... eu comentei, Ricardo, com a Regiane. A Regiane disse que conhece já é parceira do nosso grupo aqui, essa rede. E eu tenho uma colega de muito longa data, a Josi, que é nutricionista, que está inserida nessa rede, e ela provavelmente a gente vai aumentar a nossa rede aqui do grupo com esse pessoal. Eu acho que... Abraço, Márcio. Muito bom, eu acho que é por aí, Gustavo. As mulheres do Poder Mulher foram convidadas, o Léo trouxe esses contatos para nós, né, Léo? E Sim. o que eu percebo é que a gente... Gostei muito daquela parte que o Gustavo lembrou bem ali, né, da resistência, né? Quer dizer, cultivar, se alimentar, fazer o seu alimento é um ato de resistência, né, Gustavo? Aliás, achei muito interessante o teu comentário a respeito da resiliência como uma nova roupagem, né, ou uma forma pelega, né, vamos falar, né, no sentido de despolitizar a questão da resistência e da luta, né? Então, a resiliência é, de certa forma, como tu trouxe, vocês trouxeram, uma forma de apaziguar, passar um pano, né, como é a palavra do momento, passar um pano na luta e na resistência, né? E eu acredito que um dos objetivos desse nosso grupo de estudo aqui, desse núcleo, dessa corrente, né, que a gente está propondo aqui, né, Leonardo, é transformar tudo isso em prática, né? E eu acho que o nosso objetivo final é promover cada vez mais a ideia das hortas urbanas, da agricultura urbana, e dessas lutas e dessa resistência, né? E eu vejo que, lendo os textos, né, que a gente leu, e vocês trouxeram muito bem, assim, vocês fizeram uma síntese muito rica, porque, além das ideias, né, vocês trouxeram as imagens. E a gente sabe
que o nosso cérebro ele grava muito melhor as informações quando a gente tem as imagens juntos. E vocês trouxeram fotos lindas, trouxeram mapas, trouxeram recortes de jornal, né, dicas de site, aquele joio do trigo, eu não conhecia. O joio e o trigo. O joio e o trigo, muito bom. Muito bom, vale muito a pena acompanhar. Eu até botei no bate-papo aqui, depois até é bem lembrado, eu vou guardar, porque quando a gente derrubar a sala, a gente perde o bate-papo, né? E eu salvei aqui agora. E eu queria dizer que, então, vocês estão de parabéns, eu acredito que foi uma excelente apresentação, né? Muito rica mesmo, em termos de imagens, de informações. E eu ia dizer uma coisa que eu acabei esquecendo agora. Eu queria finalizar dando os parabéns. Me fugiu agora. Mas eu acho que depois eu vou lembrar, né? Não, eu lembrei. Eu acho que a ideia, o Rafael, o nosso colega, nosso aluno, está aqui quietinho, eu achei que ele ia falar também, no fim não falou. O Rafael está fazendo esse mapeamento das hortas urbanas, das hortas comunitárias de Porto Alegre, né? Até eu acho que essa dica, eu não sei se está no mapa dele, essa horta da Maria Jussara, aqui da ONG Aldeia da Fraternidade. Vou pedir para ele acrescentar, né? Porque eu acho que a gente podia tentar expandir isso e tentar fazer um mapa colaborativo das hortas urbanas que a gente conhece. E como esse grupo está crescendo, né? Então temos nós aqui do litoral, o Gustavo com o pé em Porto Alegre, o Marcelo lá no interior de São Paulo, né? A Márcia em Belo Horizonte, né, Márcia? Então, a Maria, eu não lembro da Maria em Porto Alegre também, né, Maria? Então, assim, eu acho que a gente podia tentar fazer um mapa. Isso aí, Rafael, adiciona esse nosso mapa colaborativo da gente ter essa ideia, né? Lembrei o que eu queria dizer. Relendo o texto e vendo a apresentação de vocês, me fica muito claro de como que nós temos que retomar essa proposta da agricultura urbana e periurbana, que é uma proposta que surgiu no Brasil lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, né, Rafael? Perdeu o fôlego de 2015 para cá e que cabe a nós retomarmos. E como é que é uma das formas de retomar? Por exemplo, votando em deputados, né? Nós temos eleição aí para governador, para deputado, para presidente, votando em candidatos que dialoguem com essa proposta, né? Essa é uma maneira da gente defender a nossa bandeira, né? Votando em pessoas, por exemplo, votando em pessoas que cuidem desse assunto, né? Tem várias formas, essa é uma. Outra forma, o Gustavo e o Léo trouxeram, apoiando movimentos sociais como o MST, como o MTST, que praticam isso. O Gustavo trouxe o exemplo do sopão, né? Vamos nos unir a esses sopões, vamos trazer esse sopão para o litoral, né, Gustavo? Vamos nos vincular, a gente sabe que no litoral não tem muito o MST, não tem muito o MTST, apesar de ter problemas iguais de terra, né? Mas quem sabe a gente movimenta essa bandeira não pela terra, mas pelo que a terra pode nos dar. Eu acho que essa é a grande questão, né? Quando a gente entende que a luta do MST não é uma luta pela terra, mas é aquilo que o Léo... Como é que é o nome do autor, aquele, Léo, que tu falou? Que a agricultura não é alimento, como é que é? O Fukuoka. O Masanobu Fukuoka. O objetivo final da agricultura não é o cultivo de plantas, é o cultivo do ser humano. Exatamente. Aliás, vou te pedir para tu botar depois no grupo essa referência, achei ótima.
Porque é Eu vou ver isso, se eu o encontro ainda o MST, PDF do livro que eu tenho. o E aí eu MST não está compartilho lá. preocupado só com a terra, mas é esse cultivo do ser humano que tu falou. Muito legal, vocês estão de parabéns, galera. Fez a gente refletir, isso é muito importante. Eu Em queria alguns agradecer. momentos a gente se empolga, né? Em alguns momentos a gente acaba esquentando o sangue com essa discussão e aí começa a falar mais alto e mais ligeiro e vai ficando, né? Mas é isso aí. Nessas discussões assim que envolve política e sociedade, todo mundo vira galo, né? E aí já quer cantar bem alto, é que é um tema que me empolga. Daí, às vezes eu até perdi um pouco ali o fio da meada, mas é que é muita emoção mesmo. Eu queria parabenizar vocês aí também pela apresentação e pela fala. Foi muito pontual e muito importante tudo que vocês falaram aí. Com certeza agregou muito para todos nós aqui que estamos ouvindo. E eu acho que uma forma da gente trazer isso, né, para o dia a dia é disseminar também, né, essa informação aos poucos e contagiando mais pessoas, porque sozinho a gente, uma andorinha sozinho não faz verão, né? Então, e eu acho isso uma coisa muito importante, né, de trazer para a prática, né, do dia a dia essas coisas, essas teorias, esses artigos, esses estudos, porque sem a prática a gente não consegue visualizar o quanto é tão bom, né? O quanto é bom isso para nossa vida, né? E para uma sociedade. Então, enfim, por exemplo, na onde eu moro, onde há uma comunidade que é muito voltada assim para as práticas da agricultura, eu vejo que tem muitas pessoas que ainda não fazem, não praticam muita coisa por falta do conhecimento e também por não saber que aquilo poderia, uma pequena prática que ela vai levar para o dia dela, que ela vai transformar muita coisa. E a questão dos alimentos, né, que quando o Gustavo disse aí, a importância, né, das crianças estar se nutrindo de um alimento completo, né, um alimento orgânico que vai fornecer todos os nutrientes necessários para que ela possa exercer suas atividades do dia a dia, possa aprender, né? Então, essas coisas assim são fundamentais a gente trazer e para o nosso dia a dia e praticar, porque sem a prática a gente não vê o resultado, né? Sem a efetividade, né, que a gente espera. Então, eu acho que essa disseminação de informação aliada à prática, uma coisa onde a gente vai ver o resultado, é super importante. E você foi muito, foi muito feliz, né, quando você disse isso. Bom, galera, nós vamos ter que, infelizmente, encerrando. Já passamos aí quase alguns minutos a mais aí da nossa conversa. Lembrando que temos aí daqui a 2 semanas, tá? Aquela apresentação do pessoal do Conselho de Agricologia, né? O Juliano, e depois na outra o Marcelo, tá? Beleza? Beleza, Leonardo? Podemos ir encerrando, Gustavo? Podemos ir encerrando? Beleza. Isso aí. Sim, obrigado, professor. Obrigado a todos. Bate-papo ali, ó, muito ativo, hein? A galera trocando já, vai ter reunião Muito legal, Maria, muito legal as A reunião dicas. que a Maria falou é lá no Calabria, fica lá na Vila Nova, eu sei onde fica, vou tentar me agregar lá. No dia 20 é dia de zumbi, né? Eu vou trabalhar de manhã, mas de tarde eu posso dar uma passada. Se a Maria disser o horário que é essa reunião, eu posso até me somar.
depois de uma apresentação como essa de vocês, eu até, eu até fiquei feliz que eu não consegui apresentar hoje, cara, porque não, não tem nem comparação. Ficou muito bom, realmente. Parabéns aí para o Gustavo e para o Leonardo, que realmente tocou o coração de quem estava vendo aqui, tanto as falas quanto as imagens. Parabéns aí para vocês. Pô, que legal, Marcelo. Assim, ó, cara, na verdade, eu e o Leonardo, até é suspeito falar, porque eu e o Leonardo, a gente fez muita coisa junto, a gente estuda junto há um tempão, a gente fez bastante, então a gente trabalha junto. Tu vai te apresentar sozinho, tu vai trazer muito conhecimento para nós do que tu tem. E a gente, para nós foi tranquilo, né? Porque a gente faz isso de verdade. Eu acredito que quando a gente isso que a gente fala e isso que a gente faz, fica tudo mais fácil. Então, não existe nada que a gente não tenha vivenciado para falar bastante, e o que a gente não tinha vivenciado para falar estava no artigo. O artigo era muito bom, realmente. Então, valeu, obrigado a todos. Valeu, Marcelo. Te prepara que vai dar tudo certo. Maravilha. Então, galera, obrigado pela presença de todos, de todas, na tarde de hoje. Nos encontramos daqui a 2 semanas. Obrigado. E vou pedir para vocês colocarem a apresentação lá no nosso site. Vou falar com o Léo para a gente colocar, para a galera poder baixar depois também. Tá bom? Beleza. Um grande abraço, galera. Se cuidem. Saúde.